Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados. O culto online Minovica está começando. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Vamos dedicar o nosso louvor a Ele? De receber a honra e a glória, a força e o poder. Louvado seja o teu nome, Senhor, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Muito boa tarde, minha irmã Helena Batista. Vamos dedicar o nosso louvor ao Senhor. Aleluia! A honra e a glória, a força e o poder. Santo és tu, Senhor. Sim, Deus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Sim, Deus, reconhecemos, ó Pai, o teu senhorio sobre as nossas vidas. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Nós adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés. Louvado seja Deus. Sim, nós consagramos todo o nosso ser a ti, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome. Ó Deus, nós coroamos a ti, Senhor. Aleluia. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade imerecida. Por mais, ó Deus, esta tarde maravilhosa que vai se tornando noite. Obrigado porque o Senhor, Deus, nos dá esta oportunidade até mesmo de terminarmos, ó Deus, este dia na tua santa presença. Ó Deus, receba o nosso louvor, receba este momento em que estamos te adorando, que o teu nome seja tão somente glorificado em nossas vidas. Pai amado, te pedimos, toma, ó Deus, o teu lugar em nossas vidas. Prepara os nossos corações para recebermos uma palavra do Senhor para as nossas vidas. E que em tudo, Senhor Deus, o Senhor tome a frente, dirija, conduza este culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Este é o nosso culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O Novo e Vivo Caminho que nos consagrou e nos trouxe a paz. Estamos aqui no Facebook aos domingos, em 2 horários, às 8h30 e também às 18 horas, onde aqui nós compartilhamos uma palavra de Deus para as nossas vidas. Uma palavra de amor, de fé, de esperança, uma orientação bíblica para que nós venhamos absorver quanto de aprendizado e também de prática. Pois esta é a prioridade deste ministério. Sermos um praticante da palavra de Deus, amém? E não tão somente leitores da palavra, mas praticantes desta palavra. Marcos Sá
Seja muito bem-vindo e abençoado, meu querido. Seja sempre muito bem-vindo ao culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. A nossa agenda para a semana que se inicia amanhã, segunda-feira, é que às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, nós temos o nosso trabalho de oração, o nosso Acorda Brasil, de segunda a sexta às 8 horas, onde é que nós unimos a nossa fé em oração. E oramos pelo Brasil, pelos brasileiros, pelas famílias, pelas nossas lideranças governamentais e eclesiásticas, oramos também pelas igrejas, pelos líderes de cada igreja, pelo povo das respectivas igrejas, né? Pela igreja do Senhor, do modo geral. E também nós colocamos diante do Senhor todos os nossos irmãos, familiares, vizinhos, amigos, as nossas petições no nosso íntimo com Deus. Cada um na sua casa, cada um assistindo e unindo a fé em oração e concordando com a oração uns dos outros, quanto aos favorecimentos que o Senhor estará certamente providenciando e atendendo a cada oração. Se você se identifica, gosta desse trabalho, quer ter restituído este momento de intimidade com Deus, aquilo que nós conhecemos lá atrás, como a sós com Deus, fique à vontade, pegue aí os seus pedidos de oração e participe junto conosco. Amém? Nós aprendemos e entendemos que a oração é o nosso veículo de comunicação com Deus. Então, entre nessa condução e fale com o Senhor. Também lembrando que às sextas-feiras, somente às sextas, às 18 horas, nós temos o nosso trabalho de oração. Uma oração específica somente às famílias. É o Sexta de Oração, onde aqui nós unimos a nossa fé e oramos em prol da nossa família, colocando a nossa família diante do altar do Senhor, onde aqui nos levantamos verdadeiramente como sacerdotes da nossa casa, nos opondo às ações de Satanás contra a nossa família. Todas as sextas, às 18 horas. Se você deseja se levantar como um sacerdote do seu lar, participe dessa oração e guarde a sua família, guarde a sua casa. Não consinta com as ações do adversário, não permita, se oponha, venha unir a sua fé com a nossa e oremos por nossas famílias. Amém? E é isso, o nosso trabalho aqui no Facebook, o trabalho da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho, se resume também a este culto aqui, pela manhã às 8h30 e agora às 18 horas, somente aos domingos. Acertados, devidamente agendados, eu quero nesta oportunidade dar sequência ao que nós iniciamos nesta manhã. Queremos nesta manhã tratar ainda de um assunto que muito, tenho certeza, abençoou a vida de todos quantos assistiram e receberam. Quero ainda fazer o uso da leitura do texto de 1 Reis 17, do 1 ao 6. Amém? 1 Reis 17, do 1 ao 6. A minha tradução é Almeida Revista e Atualizada. E eu quero então compartilhar da leitura deste texto e depois sim iremos discorrer quanto ao assunto e também do que o Senhor quer através deste texto propor às nossas vidas. Vamos então aqui a leitura. 1 Reis 17, 1 ao 6, eu leio assim. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão,
Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Leitura esta, Senhor Deus, que já nos abençoa. Uma leitura quanto, ó Deus, já nos instrui, já nos traz o entendimento, mas queremos saber além deste natural. Queremos conhecer no âmbito espiritual tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos entender de fato este texto, aprender este texto e praticá-lo em nossas vidas. Termos o domínio deste texto, até mesmo para que possamos compartilhar com os próximos. Deus, a minha oração em particular é tão somente essa. Fala, Deus, porque o teu povo quer te ouvir. Louvado seja Deus. Arthur Hang, seja muito bem-vindo e abençoado. Fique à vontade para participar deste culto. Bem, dando sequência ao que aprendemos no compartilhar desta mesma palavra pela manhã, e após explorarmos bem o verso 1, eu quero então tratar deste verso do 2 ao 6. Sim, este verso do 2 ao 6, que eu tenho certeza que o entendimento destes versos, irá acrescentar muito ao nosso entendimento. Nós somos informados que Deus decide tirar Elias de cena. Somos informados que Elias, após o desafio que faz ao rei Acabe, o Senhor ali no verso 2, ele já tira o seu profeta de cena. E há um porquê nisso. Esse desafio atraiu muitos olhares, atraiu de fato muitos interesses, atraiu, digamos assim, um público. E vamos tentar trazer isso à nossa realidade. Haviam muitas pessoas na arquibancada para assistir no que isso ia dar. Isso atraiu de fato tantos prós assim como contras. Queriam ver, será que é isso mesmo? Esse desafio aí no que vai dar? E Deus não queria que o seu profeta tivesse dentro dessa cogitação. Deus, ele por si fez o que, como o Senhor e protetor, ele retira o seu profeta de cena. A palavra, ela ficou. As pessoas ficaram naquela cogitação, tipo assim, e aí? Quem dá mais? Quem é que vai ganhar esse lance aí? Quem é que vai definir essa partida? Então Deus, ele retira o profeta de cena. Entretanto, deixa o que foi dito ecoando nos ouvidos de todos e assim sendo reportado a tantos outros. Embora o profeta não estivesse no convívio diário com aquelas pessoas, aquilo foi sendo passado de pessoa para pessoa quanto a esse desafio. E como nós sabemos que durante 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, ficou sem chover, imagine que durante esse período, como que não estava, digamos assim, a bolsa de apostas. E aí, como é que fica? Baal não vai fazer nada? Não, o nosso Deus realmente é o Senhor dos Exércitos? Ele é o nosso verdadeiro Deus? Isso para que a gente possa entender como é que a coisa estava. Então, para que Elias não ficasse dentro dessa cogitação, o Senhor então ele retira Elias dos olhares daquelas pessoas que estavam torcendo, ou seja, a favor, ou seja, contra a palavra, como ele mesmo disse, a palavra dele, honrada pelo Senhor. Deus passa as instruções então, ali no verso 2 já começamos a ver isso. Ele passa as instruções a Elias do que ele deveria fazer.
E ele cumpre fielmente, indo se instalar perto do ribeiro de Querite, aonde o Senhor havia dito a ele. Local, ele já estava presente. Como seria mantido? Aí nós vamos entender. Porque isso traz uma discussão, como eu disse pela manhã, entre grandes homens desta palavra. Isso traz uma discussão, acreditem, até o dia de hoje, quanto ser o corvo, de fato, ave, que alimentou ou não ao profeta. E nós vamos entender isso. Então ele se instala ali próximo ao ribeiro de Querite, aonde o Senhor havia instruído ele, e ali, como nós lemos na palavra, ele estaria sendo alimentado pelos corvos, levando a ele, tanto de manhã quanto de noite, conforme lemos na palavra, pão e carne. Essas afirmações bíblicas, amados, elas também são de grande importância. Ela diz respeito muito ao nosso entendimento, para que possamos entender que Deus é esse, que Ele manda o seu profeta sair de cena, esconde o seu profeta, porque a palavra ela é clara. Veja bem, a palavra do Senhor dizendo: retira-te, vai para o lado oriental, junto à torrente de Querite. Ele deixa claro para o seu profeta sair de cena. Então, vamos entender quanto à continuação dessas instruções. Quem estaria a cargo de alimentar, de fato, o seu profeta? A palavra de Deus aqui no seu original traz a palavra de fato que é traduzida para nós. A informação: corvos, pássaros. Esta é a informação que nós temos. Entretanto, como eu disse, há uma frente ampla e olha de grandes homens de Deus que rebatem esta afirmação. Porque corvos, no sentido grego da palavra, ela também traz uma referência ao povo de Arabá, que era um povo que andava pelo deserto. Eram chamados corvos. Era um povo que tinha esse título. Era o povo de Arabá. E essa grafia era a mesma, veja bem, a grafia, vamos ter atenção nisso. A grafia no grego de corvos, povo Arabá, corvos, ave, a grafia era a mesma. E daí todo este questionamento, que não teria como, para alguns, uma ave levar pão e carne para Elias. Vamos tirar as nossas conclusões. No original grego, como disse, tem a mesma grafia. O povo habitante de Arabá, um povo que caminhava pelo deserto, recebia este nome, corvos. Entretanto, de mesma grafia, havia uma diferença. Uma diferença na grafia, não. Um acréscimo na grafia. Um pequeno apóstrofo. Aquela vírgula que fica atrás, vamos dizer uma vírgula que fica atrás da palavra, no alto. Quando, assim, no nosso português, é muito pouco utilizada. Mas no grego, este apóstrofo vem na frente justamente das 3 letras, que no grego quer dizer corvos. O que faz alguns defenderem tanto corvos ser o povo Arabá, como corvos ser ave. Alguns citam que seriam aves. Outros, estes homens que andavam pelo deserto e que teriam facilidade, ao ver Elias dentro de uma caverna, de chegar até ele e levar alimento. É um entendimento de alguns homens, doutores desta palavra. Outros defendem que seria corvos, mas os corvos, para quem defende que seriam os homens,
Os corvos aves eram impuros. Era algo em que o próprio Senhor estabeleceu que o judeu deveria se afastar. Veja bem, era algo impuro, era dito, não era nem para ser servido como refeição. Isto está ali, lá em Levítico. Os corvos eram considerados um animal imundo, conforme a tradição judaica, e, portanto, eles entendem que Deus não usaria uma ave imunda para alimentar o seu profeta. Essa é a consideração. Essa é a afirmação que alguns homens, doutores desta palavra, defendem até os dias atuais. Entretanto, os que defendem ser a ave que levava o alimento, eles afirmam que, conforme a variação leve que disse o apóstrofo que vem à frente destas 3 letras, que tem a mesma grafia tanto para um quanto para outro, ouçam bem, esse apóstrofo, ele faz a referência, esse apóstrofo, ele faz referência ao povo Arabá, e que na grafia referente à ave, não há. E alguns defendem que no original grego está escrito com o apóstrofo. Alguns defendem assim, que no original da Bíblia, no grego, está escrito corvos com um apóstrofo na frente e que se refere ao povo Arabá. Mas quando é passado para nós e para muitas outras partes do mundo, vem a informação só de corvos. Para nós aqui na língua portuguesa, como até eu gosto de uma maneira bem, de uma maneira assim, alegre de dizer, o nosso português é pobre, gente. Com um pouco de humor, o nosso português, a nossa tradução é pobre. Então, existem palavras no grego que não tem tradução. E a gente tão somente recebe a informação. Eles tentam traduzir de uma maneira bem aproximada. É o que um dia compartilhei com os irmãos, em que há situações no grego que nós só recebemos a informação. É como alguém que ouve, que nunca comeu chocolate, e alguém vai e fala, ó, o chocolate é assim, 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 e a pessoa fica só no pensamento, poxa, é assim? Há informações na Bíblia para nós em português que é assim. E esta palavra, no grego, é defendida como homens do deserto, e não como ave. É só para que a gente possa entender, não é que venha trazer confusão às nossas vidas, mas para que a gente possa ter sim um mínimo de entendimento que há esta tradução, ou melhor, que há no grego a informação de que não são aves. No grego, quem escreveu ali, no caso 1 Reis, né? Ele escreveu com apóstrofo na frente, se referindo ao povo Arabá. É o que defende esta linha de doutores, de PhDs, poderosos homens da palavra de Deus. Então, alguns pesquisadores desta palavra, eles se referem ao povo Arabá, que esta palavra ela aparece cerca de 9 vezes no Velho Testamento. Esta palavra, com a variação do apóstrofo, ela aparece 9 vezes referente ao povo Arabá, sem nenhuma perca de entendimento, que dá para entender que é o povo Arabá. Isso os pesquisadores da palavra afirmam, que 9 vezes no Velho Testamento o povo Arabá é mencionado como corvos. Já a palavra sem a variação do apóstrofo na frente, que se refere ao animal, ela já aparece 16 vezes, sem perca de entendimento e conteúdo, trazendo realmente a informação de que é uma ave. Bom, os corvos, animais, eram aves comuns da região, ali onde estava o nosso querido profeta Elias. Era
aves que faziam parte de toda aquela região. Eram aves que estavam presentes em tudo. Então, esta outra frente de doutores afirmam sim que eram aves. Contudo, esta discussão, que continua até os dias de hoje, vamos deixar para eles resolverem. É só para que a gente possa ter de informação. Se foi homens do deserto ou se foi pássaros, a provisão de Deus chegou a Elias. Isto é que é o importante frisar. Se foi ave ou se foi o povo Arabá, o importante é que a provisão chegou até Elias. Isso é que eu quero deixar bem esclarecido. Nós não vamos entrar nesta discussão, mas é bom que nós saibamos, que a gente não fique no vácuo de entendimento. Porque se de repente alguém se levantar dizendo, será que era ave mesmo? Nós temos um contexto para dizer. Lembrando que o apóstrofo indica na frente da palavra corvos, Arabá, o povo do deserto. E sem o apóstrofo, ave. Isso é para que a gente possa tão somente ter um entendimento. Vai acrescentar? Vai sim. Vai sim, porque você vai poder ter um contexto. Você vai escolher e vai defender. Esta briga ela persiste aí entre os teólogos que já lançaram até escrituras, literaturas à parte, defendendo, que Elias na caverna foi alimentado por o povo Arabá. Esses estudiosos da palavra levantaram que eles eram mercadores do deserto. O povo Arabá ele saía pelo deserto a vender. E nestas idas e vindas, eles passavam justamente frente à caverna onde Elias estava. E então eles defendem que eles que foram incumbidos de alimentar o profeta. E vamos entender assim, a provisão do Senhor, ela foi sobre Elias. Não importa se foi ave. Para mim, o resultado foi que a palavra de Deus se cumpriu. É o que nós devemos ter em mente. Elias teve as suas necessidades supridas. Entendeu? Então, ainda que estes que defendem que sejam o povo do deserto, que lancem as suas literaturas, os que traçam as suas conjecturas, o importante é que a palavra de Deus se cumpriu. O Senhor falou e a palavra se cumpriu. Se foi ave ou se não foi, se foi a mão do homem, não importa. O importante é que Deus mandou e alguém obedeceu. Aleluias. Então o alimento seja levado por homens ou por aves, até porque alguns defendem que os corvos são inteligentes. Os corvos são aves inteligentes. Estudiosos que defendem ser a ave entendem que os corvos eles têm até um jeito de enganar os seus próprios, da sua espécie, escondendo e bem escondido o alimento que eles conseguem para si. Eles fazem tipo que é aquele jogo de cena, finge que está escondendo num canto e esconde no outro. E isso já foi mostrado em pesquisas aí de pessoas que estão aí dentro desta área de estudos, onde o corvo vai lá procurar e tomou um drible. O corvo era assim inteligente. E era uma ave, o corvo é inteligente, e é uma ave que ela tem um papel importante, como eu disse, ali naquela região. Elias esteve fora, então, dos holofotes, porque Deus o retira de cena. Elias ficou fora dos holofotes, fora daquele pessoal, daquela cogitação, há um período de ser esquecido, mas a palavra não foi esquecida. A proposta de Deus foi por fim compreendida por Elias, que obedeceu, que se manteve debaixo da dependência de Deus e debaixo da ordenança de Deus, até quando Deus desse o fim ao período em que ele mandou ali ficar escondido na caverna, junto ao ribeiro de Querite. Era a oportunidade de ser conforme Querite quer dizer,
era a oportunidade de ser moldado, ajustado, que é o sentido da palavra querite. Então, ele estava ali para ser moldado, para ser ajustado. Era o início do seu ofício de profeta. E Deus, honrando o seu profeta, ele tipo que coloca Elias numa escola de profetas. Recebia as instruções diárias de Deus na caverna. Deus não tão somente mandava que os corvos, como eu disse, seja homens, seja aves, alimentasse o seu servo, mas tinha ali um tratar diário com Elias. Então, o significado de querite, cortado, moldado, ajustado, vem sobre a vida do profeta Elias. Ele permaneceu em comunhão com Deus até que os ribeiros de Querite secou, né? E motivo que é lembrado no verso 7, a proposta inicial lá do verso 1. Eu destaquei o verso 7 para a nossa leitura, que diz assim, ó: mas passados dias a torrente secou, o ribeiro de Querite secou, porque não chovia sobre a terra. Veja bem, quando ainda a chuva estava suspensa, proibida, segundo a palavra do profeta Elias, o ribeiro secou, não tinha como um ribeiro continuar jorrando água, a não ser que Deus quisesse. E isso foi lembrado por muitos, diariamente ou esporadicamente ou de maneira temporária. Muitos lembraram, gente, ainda não choveu, desde quando aquele profeta disse que não choveria. E aí Baal não vai fazer nada? Então o desafio foi lançado, simplesmente o Senhor tirou o seu profeta, para que não fosse alvo de cogitação, deixando ali o seu profeta num trato íntimo com ele na caverna. Muitos têm a caverna como um lugar de se esconder, de não querer saber de Deus, mas não é o sentido da palavra. Deus estava tratando com o seu profeta ali, instruindo o seu profeta ali quanto a tudo o que ele viria ainda a fazer no seu ofício de profeta. E muitos então, infelizmente, usam o termo caverna como que se estivesse se escondendo de tudo. Não, muitas vezes o Senhor faz isso, muitas vezes não. O Senhor faz isso para tirar a gente do meio dos holofotes, para que o nome dele, sim, quando ele nos colocar em cena novamente, seja glorificado em nossas vidas. Essa é a proposta do Senhor para mim e para a sua vida. Muitas das vezes nós falamos coisas que outros vão ficar ali, contendendo, vão ficar atiçando, vão ficar ali tentando saber como é que nós temos esse conhecimento, como é que isso vai se dar, e ele muitas das vezes nos tira de jogada. Meu servo, estou te gerando você de cena, eu estou te preservando. Foi justamente o que o Senhor fez com Elias. E então, como nós temos conhecimento aqui, as águas do rio secou. As águas do rio secou e ele entendeu que estava sob os cuidados de Deus. E como nós lemos aqui o verso 7, Elias ele entendeu que tudo aquilo que aconteceu durante aquele período era a provisão de Deus sobre a sua vida e que a palavra dele estava sendo honrada pelo Senhor. O entendimento até aqui a ser aprendido, meus amados, e também praticado em nossas vidas, é que haverá necessidade de sairmos da mídia. Sim, haverá necessidade muitas das vezes de sairmos de determinadas cenas que gerem discussões, que gerem até mesmo algum desentendimento, mas se o Senhor ele é contigo, ele vai te preservar e vai te orientar a sair disso, como fez com Elias. Então, o Senhor muitas das vezes nos faz sair desta, digamos, mídia, como nós assim aprendemos nos dias atuais,
para que possa estar em intimidade conosco. Sai desse meio desse pessoal aí e fica só comigo aqui. Foi o que ele fez com Elias. Sai do meio desse pessoal aí, ó, que vai ficar enchendo os teus ouvidos, e eu é que quero falar contigo. Eu é que quero que você ouça a minha voz. É assim que o Senhor traz as nossas vidas hoje. É isso que o Senhor quer para mim e quer para você. Que nós não venhamos a ficar ouvindo essas situações mediante a um posicionamento em que o Senhor nos honra, e não ficarmos dando mídia para esse pessoal. Mas como é que você sabe disso? Tanto é que Elias obedeceu. Elias tinha uma intimidade tremenda com o Senhor, e quando o Senhor falou, ele tão somente obedeceu, e é isso que o Senhor espera de mim, espera de você. Ele vai honrar a sua palavra como honrou também a palavra de Elias. Ele não quer que você fique ouvindo cogitações. Ele não quer que você fique no meio dessa dita disputa e que o seu ego seja inflado. Não. Sai do meio desse pessoal. E o sentido caverna não é se esconder do pessoal, não, de maneira alguma. É você se preservar. É Deus lhe preservando. Não é você estar eu estou na caverna, como muitos verbalizam isso erradamente. Não, eu estou me preservando no Senhor. É a melhor maneira, gente. E ainda traz um status de vida para você. Meu irmão, não tenho te visto mais. O que está acontecendo? Eu estou me preservando no Senhor. Toma. Isso quer dizer que você está em intimidade com Deus. Se alguém quer fazer chacota sobre alguma coisa que você falou, lá na frente o Senhor vai honrar a tua palavra. Já aconteceu comigo, gente. Eu glorifico a Deus porque eu tão somente esperei o momento certo do Senhor glorificar o nome dele na minha vida. E nem por isso eu me exaltei. Eu simplesmente agradeci ao Senhor. Porque assim como aconteceu com Elias, vai acontecer com você. E também assim como aconteceu comigo, o nome dele vai ser exaltado. Não vai ser a minha palavra, vai ser o nome dele que vai ser exaltado. Vai ser mostrada a sua intimidade com Deus, como foi mostrada a minha intimidade com Deus. Recentemente, aconteceu isso. E o nome do Senhor foi glorificado na minha vida. E nem por isso eu fiquei dando bandeirada. Não, de maneira alguma. É o Senhor que tem que ser engrandecido. É o Senhor quem tem que ser louvado. Então, o aprendizado para nós até então aqui é que quando o Senhor falar, sai do meio desse pessoal, sai, não questiona não. Evita confronto. Você não está se escondendo não. Eu estou sendo preservado pelo Senhor. Olha aí, que coisa linda de se dizer. Eu estou sendo guardado por Deus. Eu não estou me escondendo não. Eu estou sendo guardado pelo Senhor. Eu estou sendo preservado por Deus. E aí quem tem a língua ferina vai depois ter que morder a sua língua. Amém? É desse jeito aí. Não tem outra maneira de dizer não. Lamento. É dessa maneira aí. Então, amados, devemos sair da mídia e continuarmos em comunhão com Deus, que é o que Deus espera. Estando sensíveis, como eu disse, à voz do Senhor, e não sensível a um montão de fala, de cogitação. Se retira, meu irmão. Se retira. Se Deus está falando, se retira. Se guarda no Senhor, se mantenha no Senhor, que é Ele que quer falar com você. Não é o questionamento dessa multidão, muitas vezes é uma multidão, né? Que fica querendo saber, como é que você sabe disso? Já aconteceu, gente. Quem que te falou isso? Aí eu tenho que dizer, gente, eu estudo. Eu não gosto de ficar falando porque algumas pessoas vão até chegar ao que eu estou dizendo. Mas eu tive a oportunidade de pregar numa determinada igreja aí, e aí o líder dessa igreja perguntou como é que eu sabia daquilo, e ele tendo a mesma literatura que a minha, eu falei, ué, ele só tem para colocar na estante? Eu me instruo. Eu quando vou levar algo para a igreja, eu quero levar o melhor. Eu quero levar aquele cardápio para que a igreja possa se alimentar. E teve um dos que estavam se alimentando do cardápio que foi questionar com o líder. E eu tão somente tive que mostrar a literatura que ele tinha guardado na sua estante, que eu acho que até estava pegando poeira, não devia estar abrindo, mas deixa isso para lá. Então, amados, é o nome do Senhor que é glorificado na sua vida. Vamos sair dessa disputa. Deixa Deus glorificar
o nome dele na sua vida. O fato de você sair, retirar-se, você não está abandonando a disputa. Não. O desafio foi lançado. A palavra foi lançada. E o que nós já aprendemos que uma vez lançada a pedra, não tem como você pedir para que a pedra pare. A pedra foi lançada. No meu caso, a palavra foi pregada. Eu não posso impedir que esta palavra ela continue sendo propagada. Ainda mais aqui na internet. Esta palavra ela vai até onde pessoas quiserem. Ela vai, ou melhor, até onde Deus quiser, que pessoas vão acessar essa palavra. Então, amados, o fato de você se retirar, você não está saindo da disputa. A disputa está correndo. Você só está sendo preservado, guardado pelo Senhor. E onde que estivermos, este é o contexto de Querite, para minha e para a sua vida. É o nosso lugar de esconderijo em Deus. É o nosso lugar onde seremos sustentados pelo Senhor. É o nosso lugar onde nós estaremos desenvolvendo a nossa intimidade, a nossa confiança, a nossa comunhão com Deus. Querite é o lugar onde nós estivermos, onde Deus estará falando conosco. E no momento exato, o Senhor vai dizer assim: meu filho, minha filha, meu profeta, minha profeta, está na hora de você aparecer lá, porque eu quero glorificar o meu nome na tua vida. E quando você aparecer, meu irmão, minha irmã, então somente glorifica a Deus. Nada de bandeirola, nada de levantar aquele bandeirão, nada disso. Simplesmente glorifique o Senhor, porque é dele, é por ele e é para ele. A honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém? Eu espero que isso esteja sendo bem absorvido pela sua vida. Onde for Querite é o lugar onde nós estaremos sendo guardados pelo Senhor. Querite nas nossas vidas é o lugar onde Deus estará cuidando de nós. Façamos então como Elias. Venhamos a nos preservar no Senhor, a nos esconder em Deus. Vamos estar guardados pelo Senhor, seguindo a orientação de Deus, ouvindo tão somente a sua voz, e não as vozes que querem muitas das vezes fazer cogitações a nosso respeito. Saiamos dos holofotes, e no momento certo, como eu disse, o Senhor ele vai trazer-nos de volta à cena, para que Ele glorifique o nome dEle em nossas vidas, para que pessoas fiquem impactadas, para que pessoas venham a ter que dizer: este homem, esta mulher é do Senhor. Amém? A história bíblica vai nos contar que Elias, ele fez chover novamente. Mas isso é uma outra situação em que nós estaremos compartilhando o pão da palavra de Deus. Mas o importante para o nosso entendimento hoje, além, é claro, do entendimento que se foi homem, se foi ave, é que a palavra de Deus se cumpriu em nossas vidas. E você tem contexto até para defender a sua tese. No original, é o povo Arabá, com o apóstrofo na frente. No nosso pobre português, é a ave. Aí cabe a cada um entender da maneira que acredita. Mas não deixando também de se certificar que Deus é poderoso para usar sim uma ave imunda para alimentar o seu povo, o seu profeta. Porque veja bem, se a gente for ver, isso tudo está acontecendo do lado norte, no lado do Reino do Norte, lado de Samaria. Era só para que a gente pudesse ter um entendimento. Então é isso. Vamos nos esconder no Senhor. Querite é o lugar onde Deus quer tão somente falar conosco. Que saiamos dos holofotes e que nós venhamos a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, através de nossas vidas e por nossas vidas, pois aquilo que nós viermos a falar, a profetizar, a dizer, que seja tão somente do Senhor, de modo que vidas elas venham estar impactadas com o que o Senhor ainda há de fazer no cumprimento da palavra dele em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu entendimento e que esta palavra faça parte do seu viver diário. Vamos glorificar o Senhor?
com as nossas orações, agradecer a Deus por este alimento. Pai amado e santo, em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico, te exalto, juntamente com os meus irmãos, pelo compartilhar desta palavra, pelo entendimento que recebemos, por nós termos aqui um contexto aprendido do que estava acontecendo e entender que esse contexto vem sendo debatido até os dias atuais e que nós venhamos sim, quando que nos cobrarem, se assim for uma posição do que nós entendemos e aprendemos aqui, tenhamos condições de defender aquilo que o Senhor colocar em nossos corações através do que nós ouvimos. De fato, para que o Teu nome seja glorificado, que possamos colocar em prática esta palavra em nossas vidas. Sim, Deus, continuar tendo a nossa comunhão com o Senhor, continuar tendo este momento de estar falando, profetizando, verbalizando na dependência do Senhor. E estarmos tão somente atentos à Tua voz, para que, se necessário for, estivermos em querite com o Senhor, escondidos no Senhor, ali possamos estar, tão somente para ouvir a Sua voz, para que venhamos a desenvolver a cada dia a nossa comunhão, a nossa fé e a nossa fidelidade em Ti. Te agradecemos por esta oportunidade, nós Te louvamos por tudo. Abençoe cada vida que recebe esta palavra, que aprendeu, que entendeu, e abençoe para que ela possa colocar no viver diário de suas vidas. Assim nós oramos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta foi a palavra de Deus para as nossas vidas. Este foi o culto online em Minovica, que estará de volta no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Antes de me despedir também, eu quero dar-lhes a bênção apostólica. E obrigado a todos quantos puderam receber, participar desta palavra e reter no entendimento de suas vidas. Amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada vida que recebeu esta palavra e que ainda receberá esta palavra como instrução para a sua vida, não tão somente hoje, mas até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Amém e amém. Até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir, com mais um culto online em Minovica.